Então, nessa unidade a gente vai ver quem são os nacionais, qual a diferença entre nacionais e estrangeiros, eventualmente quais as diferenças entre nacionais e, por fim, como adquirir nacionalidade, tá bom? Tá, primeiro ponto. Tem algumas palavrinhas que são importantes nós identificarmos em relação à nacionalidade. Algumas diferenças importantes entre população, povo, nacional. Isso aqui é lá de ciência política, gente. O que é a população? Vocês lembram o que é população? Não lembram mais? Professor, não seria as pessoas que vivem no território, mesmo não sendo, digamos, naturais de lá? Isso, nacionais. Isso mesmo. A população é o conjunto de pessoas em um determinado território, sendo nacionais ou estrangeiros. E o que é o povo? O que é o povo? O povo, gente, é aquele que tem um vínculo cultural conjunto de pessoas cultural, histórico-cultural com a nação. Lembra desse termo de ciência política também? O que é a nação? O que é a nação? Nação, gente, ela é o conjunto de valores que a gente diz assim, espirituais de um povo. São as tradições, os costumes, a história, a forma como eles se relacionam. Toda essa interação imaterial forma o que nós entendemos como nação. E aí nós vamos ter vínculos com essa nação. Nós vamos ter, ou não. Normalmente você vai ter vínculo com essa nação. Isso a gente chama de povo, aquelas pessoas que se identificam com esta nação. Isso população e povo são conceitos diferentes. Ambos têm relação com o conceito de nacionalidade, mas nenhum dos dois é a nacionalidade. Quem é o nacional, gente? O que é nacionalidade? Bora lá. O que é nacionalidade? Alguma sugestão? Nem? Nenhuma? A nacionalidade, gente, a gente chama de vínculo jurídico-político que une, ou que vincula, né? Vínculo já é vincula. Que une uma pessoa a um determinado estado nacional. Um determinado estado. Dois problemas importantes. Um vínculo é aquilo que nos faz estar ligados ou estar relacionados ou estar associados a um certo estado. E esse vínculo aí tem caráter jurídico e político. Ele é jurídico porque ele gera para mim direitos e obrigações. Como eu sou nacional, eu tenho certos direitos, mas como eu sou nacional, também tenho certas obrigações. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o direito ao voto, porque nós somos nacionais. Um estrangeiro não tem direito ao voto.
mas eu também tenho o dever de votar, tenho uma obrigação de votar durante boa parte da minha vida, porque eu sou nacional. Então, isso gera direitos e deveres em razão deste vínculo a esse Estado. E, além disso, tem um caráter político, porque ele me liga politicamente a essa nação, ele me faz brasileiro. Então, olha só, gente, é possível que eu seja um nacional e não seja parte do povo? O que é que vocês acham? É possível que eu seja um nacional e não seja parte do povo? Sim, professor, o senhor pode ser nacional de um país, mas está morando por um tempo em outro. Poderia levar em consideração? É, pode ser. Mas aí estaria falando mais de população, Antônio, não de povo. Realmente, se eu sou nacional do Brasil e moro há 10 anos nos Estados Unidos, eu sou da população americana e sou nacional brasileiro. Mas digo assim, no sentido de povo, no sentido de vínculo cultural com um certo país. Sim, também é possível. Também é possível que você seja um nacional e não seja parte do povo. Que é o caso, por exemplo, de um estrangeiro que se nacionalizou, que se naturalizou, desculpa, se naturalizou. É aquele estrangeiro que ele tem um vínculo jurídico político com o Brasil, mas muitas vezes ele ainda não assimilou a cultura. Então, muitas vezes ele ainda não se identifica com a história e com a cultura brasileira. Ok? Até aqui, gente? Sim? Tá. A pergunta é: como eu me torno, ou que tipo de brasileiros existem? Existem dois tipos de brasileiros, ou existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, gente, é aquela que você tem prerrogativa por nascimento. Você tem direito porque você nasceu com uma certa característica. Então, esse aqui são chamados brasileiros, ou a nacionalidade dos natos. Aqueles que possuem direito a uma nacionalidade em virtude de alguma condição de nascimento. Pode ser que você não adquira essa nacionalidade na hora do nascimento, mas o direito que você tem a essa nacionalidade é porque você nasceu com uma certa característica. Que a gente vai ver que são basicamente duas. Ou porque você nasceu filho de nacionais, ou porque você nasceu em território nacional. É um ou o outro. E a derivada, gente? Se aquele é dos natos, esse aqui é de quem? Se aquela ali de cima é dos natos, essa aqui é de, como eu chamo, os brasileiros que têm nacionalidade derivada. Hein? Algum palpite? Essa aqui, gente, é a que a gente chama do naturalizado. A nacionalidade derivada é a nacionalidade decorrente do naturalizado. O que é essa nacionalidade derivada, gente? Aqueles que adquirem a nacionalidade em razão da vontade, submetendo-se a um procedimento do país. Então, olha só, você quer se tornar parte daquele país, e aí você, então, submete a um procedimento que aquele país estipula, e aí você adquire aquela nacionalidade. Por isso que é chamada também de nacionalidade adquirida. Adquirida. É aquela que você vai optar por tê-la. Gente, nacionalidade derivada é a mesma coisa que visto permanente?
visto de permanente ou visto de residência? Então, por exemplo, você quer ir para os Estados Unidos e aí você tem que conseguir um visto permanente para morar lá. Isso é a mesma coisa que naturalização? Creio que não, professor. Não. Qual é a diferença, Antônio? O visto de residência, acho que ele só tá como é autorizado a morar. E a nacionalidade ele adquire por outro modo, que é permitir com que ele talvez pudesse votar, entre outros Isso, outros direitos. isso mesmo, tá bom? A nacionalidade, como o Diego bem apontou, ela me assegura um certo status perante o Estado. Então, eu sou parte daquele Estado e eu tenho prerrogativas jurídicas e políticas perante o Estado, como, por exemplo, votar. Um estrangeiro, não. O Estado simplesmente me deu a permissão de morar naquele local. Eu não tenho outros direitos além desses. Então, não se confunde, tá bom? Com vistos. Ok? Gente, como é que eu faço para ser brasileiro nato? Vocês sabem? Como é que se faz para ser brasileiro nato no Brasil? O que foi que vocês fizeram para serem brasileiros natos? Ser filho de pai e mãe brasileiro, professor? Ser filho de pai brasileira é um critério. Será que é esse o principal? Quem mais, gente, além desse palpite do Diego, que está certo? Só não é o principal caso, não é o nosso caso. Caso, creio eu, de todos vocês. Isso, nascer em território nacional. Esse é o principal caso. Olha só, gente, para definir a nacionalidade, existem dois critérios, tá bom? Na verdade, deixa eu colocar aqui em cima, para a gente não perder isso. Existem dois critérios para você adquirir a nacionalidade nata. O critério que a gente chama de jus sanguinis e o jus solis. O jus sanguinis é o critério de, aí foi o que o Diego falou, descender de pais ou ascendentes nacionais. Então, fale você ser filho de brasileiros, ou de repente, se fosse o caso, neto de brasileiros, mas não é o caso, você adquire a nacionalidade, independentemente de onde você nascer. Olha só, imagina, deixa eu pensar aqui. Tem países que vão optar predominantemente por um, predominantemente por outro, ou exclusivamente por um, ou exclusivamente por outro. O Brasil adota os dois critérios, mas o critério predominante é o critério jus solis, tá bom? O jus sanguinis é o seguinte, é o caso, por exemplo, do Japão. Do Japão. Países de forte imigração, que as pessoas saem muito, são países que normalmente adotam critérios jus sanguinis. Por quê? Porque onde a pessoa for, onde ela estiver, ela vai continuar sendo nacional daquele país, e seus filhos também. Então, por exemplo, veio um casal de japoneses morar em Belém. Os filhos deles serão japoneses, porque os pais são japoneses, mesmo tendo nascido no Brasil. Mesmo tendo nascido no Brasil. Ok? E a juiz solis foi que a Larissa e a Lívia falaram. São aqueles, a nacionalidade decorre do local de nascimento.
aqueles que nasceram em território do país, independentemente da nacionalidade dos pais. É o critério de países que recebem muito imigrantes. E aí, normalmente, para incorporá-los à nação, incorporá-los ao país, eles dizem, olha, se vocês tiverem filhos aqui, os seus filhos serão nacionais. Ok? É o caso, por exemplo, do Brasil, que adota esse como um critério predominante, e também os Estados Unidos. Vocês sabiam que tem um pessoal que viaja para os Estados Unidos para ter filho lá? Conheci uma moça uma vez, outro dia. Ela viajou para os Estados Unidos, já estava grávida, para que o filho dela tivesse nacionalidade americana. É relativamente caro, né, o processo, mas é um passaporte valioso, é uma nacionalidade valiosa. Então, alguns fazem isso. Ok, gente. E aí a gente vai ver daqui a pouco o procedimento da derivada. Tá, gente. O Brasil adota os dois critérios. O critério mais frequente é o critério do jus solis. Então, o que diz a Constituição? Todos aqueles que nascerem em território nacional terão direito à nacionalidade brasileira. Tem exceção, no entanto. Tem exceção. Quem mesmo nascendo no Brasil, não vai ter nacionalidade brasileira. Alguém tem um palpite? Então, meu filho nasceu no Brasil, mas ele não tem direito à nacionalidade brasileira. Vocês têm palpite? Hein? Nenhum palpite? Olha só, gente. Aqueles que forem filhos de... Deixa eu falar aqui o artigo. Aqueles que forem filhos de estrangeiros e esses estrangeiros estiverem a serviço do país de origem. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, é assim em situação. Imagina que o embaixador do Japão tem filho no Brasil. Ele e a esposa estão aqui trabalhando, novamente na embaixada, e ela é engravida e eles têm um filho aqui. O filho deles não tem direito à nacionalidade brasileira. Não tem, tá bom? Com forma de preservar a autonomia do nosso país. Claro isso? O jus sanguinis, gente, é que tem mais hipóteses. Aí o jus sanguinis, que como nós já vimos, direito à nacionalidade em decorrência da filiação, são já 3 hipóteses. Agora só ler o primeiro inciso. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Aí vem a exceção, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, aí tem que ser de pai ou mãe brasileira. Tem que ter, e aqui olha só, diferente, por exemplo, de países como o Japão, que eu acho que até os avós, se tiver avós japoneses, você consegue nacionalidade. No caso do Brasil, é pai ou mãe. Tem que ser ascendência direta.
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. É a mesma, a exceção da filiação dos jus solis é a hipótese dos jus sanguíneos. Então, pensa o seguinte, o filho do embaixador do Japão não terá direito à nacionalidade brasileira aqui no Brasil. Só que os filhos do embaixador do Brasil no Japão, que nascerem lá, terão direito à nacionalidade brasileira. Tá bom? Além disso, aí nós temos aqui duas hipóteses em um inciso só. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Primeira parte, tá bom? Filho de pai ou mãe brasileira, que seja registrado em repartição consular brasileira. Então, Lívia decidiu casar na Itália e vai morar lá e tal, mas ela quer que o filho dela seja brasileiro. Aí nasceu, ela vai pegar a documentação, vai levar no consulado do Brasil e vai pedir para que ele seja registrado, que ele receba um registro de nascimento como brasileiro. Tá bom? Ok? Essa aqui os pais realizam. Mas, e se os meus pais não fizeram isso? Meus pais nunca fizeram isso. Será que eu consigo ainda ser a nacionalidade brasileira? O que vocês me dizem? Como eu consigo? Vocês não estão querendo participar hoje. Gente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso, aos 18 anos, Larissa. Então, qual é a segunda hipótese? Filho de pai ou mãe brasileira que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá bom? Essa aqui é chamada de nacionalidade potestativa, aquela que você tem o poder de exigir a qualquer tempo. Eu posso, vindo passar férias no Brasil, fazer esse pedido? Sim ou não? Eu estou nessa situação. Meus pais são brasileiros, moram no Japão há muito tempo, eu sou japonês e tal, moro lá também. Vim passar férias aqui e eu quero agora ter a nacionalidade brasileira. Eu posso fazer esse pedido? Não, Lívia. Por que não? Porque residência, gente, pressupõe caráter permanente. Residência pressupõe caráter permanente. Aqui, ó, venho a residir, ou seja, caráter duradouro. Não é só férias ou algo do tipo, tá bom? Isso mesmo, você precisa vir para residir. Claro até aqui, gente? Sim? Ok.
E o brasileiro naturalizado, gente? Gente, são muitas hipóteses de brasileiros naturalizados. Bora começar pela mais simples e com prazo mais curto, que é a naturalização para originários de países de língua portuguesa. Atenção, gente, não confundam isso com a situação que a gente chama de quase nacionalidade, que é a situação dos portugueses no Brasil, tá bom? Aqui embaixo. Os portugueses que estão no Brasil, eles podem passar por um processo de naturalização, eles podem passar, e aí se tornarem nacionais. Como eu perguntei ainda agora para o Diego, ele respondeu certo, ele vai votar, vai ser votado, por aí mais. Só que o português no Brasil, a Constituição assegura que ele seja tratado como se fosse um nacional, mesmo não sendo. Mesmo não sendo. Então, ele tem um tratamento especial sem ser nacional. Essa primeira hipótese aqui, eu não estou falando dos portugueses, eu estou falando de qualquer pessoa de origem de país de língua portuguesa. Bora lá, aulinha de geografia básica. Me deem exemplos de países que não seja o Brasil ou Portugal e seja de língua portuguesa. Bora lá. O que é isso? Isso deve ser sexta série? Geografia sexta série? Por aí. Não, isso aí deve ser história da colonização do mundo. Bora. Países de língua portuguesa que não sejam Brasil nem Portugal. Angola, muito bem. Um ponto para a Lívia. Quem mais? Que mais? Além de Angola. Cabo Verde. Bora, Lívia. Vai lá, faz o teu nome. Faz o teu nome agora. Angola, Cabo Verde. Que mais? Moçambique. Muito bem. Isso mesmo. Timor-Leste. Tá bom? São alguns países que possuem língua portuguesa, embora não sejam nem o Brasil nem Portugal, tá bom? Acho que é basicamente esse. Macau não é país, né? Macau é da China, então são basicamente esse. Tá. Naturalização para esses que são originários de países de língua portuguesa, gente. Esse é um processo. Lembrando, o que é naturalização mesmo? O que é naturalização, Diego? Você que é o único que liga o microfone. É um processo que a pessoa ele se liga a outro país, juridicamente. Isso, Adquire exatamente. direitos. Exatamente. É o processo pela qual uma pessoa ela vai se ligar a um certo país. Então, olha só, gente. Inciso 2. São brasileiros naturalizados. Aí, aqui no início do inciso A, vai falar das hipóteses legais, que a gente vai ver daqui a pouco. Os que adquiram na forma da lei a nacionalidade brasileira. Isso aqui é a hipótese legal, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são. Que é a que é prevista na lei de imigração. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral, tá bom? Então, esse aqui é o processo mais simples para aquisição de nacionalidade, tá bom? Naturalização para originários de países de língua portuguesa, residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Essa palavrinha é estranha para vocês? Idoneidade moral? Ou vocês já ouviram ela? O que é idoneidade moral? Idoneidade moral, gente, é a pessoa que não tem nenhuma conduta que desabone a sua permanência no Brasil. Ela nunca se envolveu com crimes, ela não desenvolve atividades que sejam nocivas aos interesses do país, por aí vai. Tá bom? Ok?
naturalização extraordinária, aquela assim, a pessoa não fez nada. Ela se ficou aqui por muito tempo. Nesse caso, quer dizer, ela não tem, não é nem que ela não fez nada. Ela não tem nenhuma característica especial. Ela não tem nenhuma característica especial. Ela simplesmente ficou aqui por muito tempo. E nesse caso, aí vai adquirir uma naturalização que a gente chama de extraordinária. Inciso B, e a linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Tá bom? Percebam, o que é mais amplo? O que é mais exigente? Idoneidade moral ou ausência de condenação penal? Qual dos dois é mais difícil ter? É mais difícil não ser condenado ou é mais difícil ter idoneidade moral? Sem sentido de dificuldade, que é mais exigente? Idoneidade moral. Isso mesmo, Larissa. Porque a idoneidade moral, ela exige muito mais do que não ser condenado. Ela exige uma série de condutas ou que você tenha um certo padrão de conduta que vai muito além de não ser condenado criminalmente, tá bom? Claro, essas duas primeiras hipóteses, gente? Sim? Ok. Perfeito.